Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Boa tarde, né? Boa noite. Espero que vocês estejam bem, se cuidando em casa, certo? Já tudo bem com vocês, certo? Na últimos vídeos, né, da semana passada, a gente viu corrigir simulada e fechei uma parte do assunto quando falei lá de cadeias e teias alimentares, e deixei linkado para vocês uma atividade, certo? Fora a atividade em PDF, eu deixei uma atividade no livro para vocês fazerem. Então, se vocês lembram, a atividade era a atividade da página 120 e 121, certo? Que era referente a essa parte de células, seres vivos, é, referente a essa parte de população, dos níveis de organização da vida. Então a gente viu até a aula passada. Começamos vendo essa partezinha do conteúdo, né? A gente viu lá a origem, de forma geral, a origem dos seres vivos, das primeiras células, dos primeiros seres vivos. A gente viu o que era uma célula, discutindo um pouco sobre a descoberta da célula, sobre a teoria celular, falamos sobre os tipos de células que existem, né? Células com núcleo, sem núcleo, dos organismos que só tem uma célula no seu corpo, os organismos que o corpo é formado por mais de uma célula. Então falamos sobre isso, falamos sobre a estrutura da célula, né? Então a gente aprendeu sobre cada partezinha que compõe a célula, então a membrana plasmática, falamos sobre o citoplasma, sobre as organelas celulares, discutimos sobre o núcleo da célula, sobre o DNA, sobre aquilo que está dentro do núcleo, falamos sobre a divisão celular, falamos dos tecidos que a gente encontra no corpo humano, falamos do tecido adiposo, os conjuntivos, né? Tecido sanguíneo, cartilaginoso, adiposo, tecido conjuntivo propriamente dito, tecido ósseo, falamos sobre o tecido muscular, falamos sobre o tecido nervoso, falamos sobre populações, o que são as populações, o que são as comunidades biológicas, falamos sobre os ecossistemas, o que formam os ecossistemas formando os biomas, quais são os principais, aí discutimos os principais biomas do Brasil, as características dos biomas brasileiros, e falamos também sobre como os seres vivos interagem nesse ambiente, né? E essa interação trófica que a gente falou sobre, são as cadeias alimentares, né? Então discutir um pouco sobre os papéis que os seres vivos desempenham no ambiente, né? A gente viu lá os produtores, que são a base das cadeias alimentares, né? São aqueles organismos que são capazes de produzir seu próprio alimento, ou seja, seu corpo sintetiza aquilo que eles vão consumir, o seu próprio alimento, né? Falamos também sobre os consumidores, né, que são aqueles organismos que se alimentam de outros seres vivos para sobreviver, né, os organismos heterótrofos. Enquanto os produtores são organismos autótrofos, os consumidores são organismos heterótrofos, né, que precisam se alimentar de outros seres vivos ou de parte de outros seres vivos, sem necessariamente levar esse outro ser vivo à morte. Né. Não é necessário, né, que o ser vivo morra para que o outro se alimente, para que o outro consuma, né. Não é preciso a morte desse outro organismo. E quando todo organismo morre, né, de forma natural ou não, a gente tem a ação dos decompositores, que são outros organismos que compõem esses ambientes, né, que são fundamentais para reciclar a matéria, né, ou seja, para devolver a matéria para a natureza. Né, e é fundamental, né, a ação dos decompositores em todas as cadeias alimentares, em todos os níveis, teias alimentares e por aí vai. Né? Então, a gente fechou essa parte do assunto. Antes de a gente começar a estudar, quem vai estudar no sexto ano, algumas coisas que envolvem o corpo dos seres vivos, né? Principalmente do ser humano, a gente vai estudar alguns sistemas que formam o nosso corpo. Né? A gente estuda uma parte no sexto ano e uma parte no oitavo. Então, no sexto ano, a gente vai estudar a parte do sistema sensorial, né? Que é da captação do ambiente que nos cerca. Vamos falar sobre um pouco do sistema nervoso, né, do sistema que comanda nosso corpo. Mas antes de entrar nessa parte, deixa esses exercícios da página 120 e 121 para vocês fazerem, porque é importante que vocês respondem, né? E eu vou aqui explicando para vocês as questões, né? Que é uma forma de recapitular esse blocozinho do assunto que a gente viu. Foram muitos videozinhos, né, dessa parte, que tinha muita coisa mesmo. Então é importante que vocês façam o exercício. Quem não fez o exercício da página 120 e 121, aí para o vídeo, certo? Pega o livro aí, vai responder essas atividades e aí depois vocês voltam para o vídeo. O vídeo vai estar aqui durante o dia para vocês.
Que é importante vocês exercitarem para ver se vocês estão realmente entendendo o assunto, para vocês verem se onde está as dúvidas de vocês, né? Que parte, olha, essa parte aqui eu não entendi muito bem, né? E aí vocês acompanham a correção e vê se retira a dúvida. Retirando a dúvida, ótimo, né? Já dá pronto para as próximas aulas. Permanecer com alguma dúvida, aí vocês entrem em contato comigo. Tem o e-mail da plataforma, vocês podem entrar em contato comigo. Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail pessoal ou pelo meu Instagram, que eu sempre deixo ao final de todo o vídeo, certo? Então, quem não fez atividade para o vídeo, vai responder, página 120, 121. Só são 7 questõezinhas. Não é nada, não é exercício impossível, né? E aí volta para o vídeo. Quem já fez atividade, né, que eu deixei na aula da semana passada, né? Provavelmente foi na quarta ou foi na quinta, não tenho certeza absoluta agora da ordem, mas acredito que tenha sido na quarta. Quem já fez, né? Pega pega o livro para o caderno aí e vamos acompanhar aqui a correção. Então vamos lá aqui acompanhando esse exercíciozinho, né? Então aqui tem a primeira questão. Então a primeira questão daqui, analise o esquema a seguir. Então tem aqui vocês estão observando aí que tem um esquemazão, né, de níveis de organização, né? Então aqui no esquema tem a primeira imagenzinha que aparece, né, a célula, é a unidade estrutural dos seres vivos, né? Foi aquilo que a gente discutiu no assunto, que quando eu chamei da unidade básica da vida. Ele está chamando aqui da unidade estrutural porque é justamente isso, né? As células é que organizam todas as estruturas do nosso corpo, né? Então são as células desempenhando suas funções que fazem todo o organismo funcionar. Então a base e a unidade que estrutura, que organiza as células, que estrutura, o organismo vivo é a célula, né? São as células. Então é por isso que ele aqui afirma, vem com a imagem de uma célula, né? De uma célula animal. A célula é a unidade estrutural dos seres vivos. Aí depois vem a próxima setinha, né, que é um conjunto de células que atuam integradas, desempenhando determinada função, formam um tecido. Então aqui você já viu que tem um conjunto de estruturas, né, formando esse tecidozinho aqui, ou seja, várias células, conjunto de células, né, que atuam integradas, desempenhando determinada função, formam um tecido. Essas células podem ser iguais ou não, né, mas desde que elas atuem juntas, aí desempenhando uma determinada função. Depois vem vários tecidos que interagem entre si e formam um órgão, né? Então aí a gente tem mais um nível de organização, então está subindo os níveis de organização, então ele tem um órgão. Nesse caso esse órgão aí é o pâncreas, certo? Que é uma glândula mista, que tem várias funções no nosso corpo, né? Ela tem funções ela produz a insulina, né, e o glucagon, que são dois hormônios que controlam as taxas de açúcar no sangue da gente, né? E também ela atua como uma glândula anexa, esse órgão atua, né, como órgão anexo ao sistema digestório. Ele produz enzimas digestivas que vão digerir uma série de nutrientes que a gente se alimenta, né? Várias partes desses nutrientes são os alimentos, eles vão ajudar na digestão lá no intestino delgado, né? Então é por isso que a gente vem aqui, um conjunto de órgãos que atuam de modo integrado constitui o sistema. Aí ele traz aqui a imagem do sistema digestório, a setinha está apontando lá para o pâncreas, né? Que é aquela bolinha que está abaixo, esse rosinha que parece um feijão que está acima do pâncreas é o estômago, né? Aí seguindo o estômago a gente tem aqueles enroladinhos do intestino delgado, intestino grosso, que é esse cinzinho mais escuro. Aí acima do estômago esse vermelhinho é o fígado. E abaixo do fígado esse negocinho verde é a vesícula biliar, que armazena uma substância que a gente chama de bile, que é produzida no fígado e que também atua no sistema digestório. E quando a gente tem um conjunto de todos os sistemas, a gente constitui o organismo. Aí tem a pessoinha aqui, né? Tem a gente, né? Então nosso corpo, né? Nós somos organismos que tem vários sistemas integrados atuando para fazer com que nosso corpo funcione, sobreviva e a gente tenha nossas funções vitais funcionando, atuando, ou seja, que a gente sobreviva, né? Então tá aqui esse esqueminha aqui, tá um esqueminha mais organizadozinho nos níveis de organização da vida, da célula até o organismo.
E a letra A pergunta, né? A que ele se refere? A que esse esquema se refere, né? Então, o esquema ele se refere a alguns níveis de organização da vida, né? Então, esse esquema ele se refere a níveis de organização da vida. Não são todos, né? São alguns, né? Quais são esses níveis de organização da vida que ele se refere? A célula, tecido, órgão, sistema e organismo, certo? Então, a letra A que se refere, esse esquema se refere a alguns níveis de organização da vida. Quais são esses níveis? Célula, tecido, órgão, sistema, organismo, certo? Então, aí está no esqueminha de níveis de organização da vida e quais são esses níveis que estão se integrando aí nesse esqueminha, certo? Letra B. Para alguns ambientes, para estudos ambientais, o que precisaria ser incluído nesse esquema? Então, se você fosse estudar um ambiente externo, um ambiente natural, quais elementos dos níveis de organização da vida deveriam ser incluídos nesse esquema? Certo? O que é que deveria ter a mais, tratando-se de esquemas de estudos que envolvessem o ambiente? Então, os níveis que a gente poderia colocar são os níveis que estão acima de organismo, né? Então, a gente poderia ter acima de organismo, a gente tem lá qual é o conjunto de organismos vivos de uma mesma espécie, uma população. Então, a gente poderia incluir a população, né? Que é o conjunto de organismos vivos de uma mesma espécie. Depois da população vem o quê? Comunidade, que são conjuntos de populações diferentes. Depois de comunidade a gente vem os ecossistemas, que são as comunidades interagindo com os fatores sem vida, né, os fatores abióticos, como a água, a temperatura, o vento, o solo. Um conjunto de ecossistemas, em uma mesma região, com características similares, a gente forma os biomas. E todos os biomas, ou seja, todos os locais onde tem vida, a biosfera, né, que é a camada de vida do planeta. Então, para letra B, para estudos ambientais, a gente precisaria incluir nesse esquema população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera, certo? Então, repetindo aí, letra B, população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera, certo? Então, aí a gente completaria os níveis de organização da vida para estudos ambientais, certo? Facinho, né? Essa primeira questão, tranquilíssimo. Vamos passar para a segunda questão agora. Podemos afirmar que a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. As bactérias são seres formados por apenas uma célula, do tipo procarioto. Já os outros seres vivos são constituídos de células eucariotas. Letra A. O que diferencia células procariotas de células eucariotas? Né? Procariontes, qual a diferença de procariontes, organismos procariontes e organismos eucariontes? Né? Então, gente, célula procariota está falando que o organismo é procarionte, células eucariotas está dizendo que o organismo é eucarionte. É a mesma coisa que a gente já vinha estudando, certo? Então, o que é que diferencia uma célula procariota de uma célula eucariota? Né? Então, o núcleo das células eucariotas, então, ele é delimitado, né, por um envoltório, né, que a gente chama da carioteca, o que não tem nas células procariotas. Nas células procariotas, o material genético fica disperso no citoplasma. Né? Então, as células eucariotas têm um núcleo que separa o material genético do restante do conteúdo das células, do citoplasma. Então, as células eucariotas elas têm a carioteca, que é a membrana nuclear, que separa o material genético, né, que forma o núcleo, que separa o material genético das demais estruturas da célula. E as células procariotas elas não têm núcleo, certo? As células procariotas não têm núcleo, ou seja, o material genético fica misturado com o restante do citoplasma, com o restante das estruturas celulares. Então, as células eucariotas possuem núcleo, que tem a carioteca, que separa o material genético do citoplasma, e as células procariotas elas não possuem núcleo. Então, seu material genético fica disperso no citoplasma junto com as outras estruturas celulares. Então, essas são as principais diferenças entre células eucariotas e células procariotas, né, que é a presença do núcleo. Certo? Se vocês passaram um pouquinho sobre isso, que eu comentei está correto. Então, tem que saber que células eucariotas têm núcleo, células procariotas não têm núcleo. E o que é esse núcleo? Né? Esse núcleo é formado por essa membrana, a carioteca,
que separa o material genético, né, as estruturas do núcleo, do citoplasma. Então, essa é a estrutura de uma célula eucariota. As células procariotas não. Elas não têm carioteca, ou seja, elas não têm essa membrana que forma o núcleo, que separa o material genético do restante das estruturas celulares. Então, nesse caso, elas não têm. B. Faça no caderno um esquema simples que demonstre essa diferença. Então, eu espero que vocês tenham feito esse esqueminha aí, certo? Se possível, me tire uma fotozinha do esqueminha do desenho que vocês fizeram e me mande. Pode me mandar pelo Instagram, como na mensagem, pode mandar no e-mail também, certo? O esqueminha que vocês fizeram. Para eu ver se vocês fizeram certinho um esqueminha de uma célula eucariota e de uma célula procariota, certo? Então pode me mandar. Vamos lá, terceira questão agora. A ilustração a seguir representa o experimento realizado em seres unicelulares denominados amebas para demonstrar a importância do material genético contido no núcleo no controle das atividades celulares. Então aqui vocês estão vendo que tem um esqueminha, né? Eles cortam, eles vão fazer o corte nessa célula aí, essa manchinha está um núcleo, né? Eles separam a parte da célula que tem um núcleo da outra parte que não tem. E aí o que a gente pode observar na imagem é que na que fica assim o núcleo ela se desmancha e na que fica o núcleo ela ainda forma novas células em seguida, né? Então vamos aqui. Analisando a imagem, podemos afirmar que, se retirarmos o núcleo de uma célula, ela não sobreviverá por muito tempo. Por quê? Né? Então é como vocês conseguem observar na imagem. Quando você separou a parte sem o núcleo, ela se desfaz no final. Né? E aí ele quer saber, né? Se a gente retira o núcleo de uma célula, ela não consegue sobreviver por muito tempo. Ele afirma isso. Ele quer saber por quê. Por que isso acontece? O núcleo das células eucariotas é como se fosse o nosso cérebro, certo? É ele que comanda quase praticamente todas as atividades celulares. Com exceção das atividades das mitocôndrias, dos cloroplastos, que elas têm material genético próprio que comanda as atividades dela, todas as outras atividades das células são comandadas de forma direta ou indireta pelo núcleo, né? Então é como se fosse o nosso cérebro. Então, por que ela não sobrevive por muito tempo? Né? Porque o núcleo contém um material genético que comanda a maioria das atividades das células. Né? Então, o núcleo é o centro de comando das células, nas células eucariontes. Dentro do núcleo que está o material genético que está comandando as atividades. Tá? Lá dentro do material genético, o material genético vai comandar que a célula se divida, que a célula produza uma determinada substância em determinada quantidade, que a célula forme novas células, certo? Então, que ela produza determinadas substâncias. Então, o núcleo contém um material genético que comanda a maioria das atividades da célula, de forma direta ou indireta. Mas essa é a questão. Então, quando ele fez esse corte aí, e a parte que ficou no núcleo se desfez rapidamente, é porque ela perde o seu centro de comando, né? O seu centro de organização celular, o seu centro de coordenação e de comandos na célula, certo? Então, está aí a resposta, né? Porque o núcleo contém material genético que comanda a maioria das atividades celulares. B. Que processo celular deu origem às duas amebas na parte que ficou com o núcleo? Então, como eu falei, quando ele dividiu lá, a parte que ficou sem o núcleo se desfez e a parte que ficou com o núcleo ainda formou duas novas células. Então, ele quer saber que processo deu origem às duas amebas na parte que ficou com o núcleo. Esse processo é a divisão celular, certo? Nesse caso, a divisão celular que a gente chama de mitose. Então, nesse caso aí ocorreu uma mitose, certo? Então, a célula formou duas novas células. Mitose. Se ela tivesse formado 4 células, vocês poderiam ter desconfiado que se tratava de uma meiose. Mas nesse caso aí foi uma mitose, certo? Então, uma célula deu origem a duas células. Então, que processo celular deu origem às duas amebas na parte que ficou com o núcleo? Divisão celular por mitose. Aí se vocês só escreveram mitose, tá certo, né? Se vocês escreveram só divisão celular, complemente aí com mitose para saber que é uma mitose, certo? Já que a gente sabe a diferença, a gente assistiu nas aulas, né? Vocês assistiram, né? Eu também assisti, porque eu estou me vendo gravando.
Então vocês já sabem que a mitose é uma divisão celular, né? Vocês já sabem que existem essas diferenças de divisão celular, existem esses dois tipos de divisão celular, então já dá para diferenciar aí. Certo? Vamos lá aqui passar para a quarta questão agora. Que níveis de organização podem ser encontrados em indivíduos do tipo bactérias, esponjas, insetos, cobras, pinheiros do Paraná? Ele quer saber quais são os níveis de organização que a gente pode encontrar nesses organismos, certo? Nas bactérias, só célula, né? Eles querem saber dos níveis, daqueles níveis, célula, tecidos, órgãos, sistemas, por aí vai. Então, bactérias, a gente só encontra o nível celular. Inclusive, as bactérias elas são unicelulares, ou seja, elas só têm uma célula formando seu corpo. Então, as bactérias, elas são organismos unicelulares. O único nível de organização que a gente encontra neles é a célula, nível de célula. As esponjas, né, que é o Bob Esponja, né, essas esponjas marinhas, elas, por mais que elas sejam diferentes das bactérias, elas são pluricelulares, mas quando ou seja, elas têm mais de uma célula formando seu corpo, mas em níveis de organização, o nível de organização dela é só o nível de células. Ou seja, as esponjas do mar, elas não formam tecidos, órgãos, sistemas, nada disso. Elas só são um aglomerado de células, né? Praticamente. Então, o único nível que elas têm é o nível de célula. Então, assim como as bactérias, as esponjas só apresentam o nível de organização das células. As esponjas não formam tecido, não formam órgãos, não tem nada disso. Mas, diferentemente das bactérias, elas têm muitas células. A bactéria só tem uma. Mas, em níveis de organização, bactérias e esponjas, nelas existem apenas o nível de células. Certo? Aí ele vai lá, insetos, cobras e pinheiros do Pará. Já insetos, cobras e pinheiros do Pará, a gente tem mais de um nível, né? A gente tem um nível de célula, tecido, órgão, sistema e organismo, certo? Então, bactérias e esponjas apresentam apenas o nível de célula, nível de organização, célula, e insetos, cobras, pinheiros de Pará apresentam células, tecidos, órgãos, sistema, organismo, certo? Se vocês colocaram um por um, tá certo? Você botou lá bactéria, célula, esponja, célula, inseto, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, cobra, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, pinheiro do Paraná, célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Vocês podem colocar assim, vocês podem agrupar também. Colocar bactérias, esponjas, célula, inseto, cobra, pinheiro do Pará. Aí bota célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Tá correto das duas formas. Vocês podem colocar um por um, vocês podem agrupar, podem responder agrupado também, não tem problema não. Vai estar correto da mesma forma, certo? Vamos passar agora aqui para a quinta questão. Na região centro-oeste, encontramos um determinado bioma brasileiro. Veja logo uma foto tirada nessa região. Tem uma foto bonitinha aí. Tá aí o bichinho, né, bonitinho. Nesse bioma há mamíferos como o lobo-guará, o veado campeiro e o tamanduá-bandeira. Aves como a ema e muitas plantas típicas como as gramíneas, a jurubeba e a sucupira, comuns na região. Essa foto aí seria o veado campeiro, certo? Que está aí nessa imagem. Com base nessas informações, responda. Aí vamos lá. Na letra A, qual é o nome do bioma, ecossistema, né, em questão? Então, nesse caso aí, o que fica lá que predomina no centro-oeste, né, que tem essas características que a gente viu aí, é o cerrado, né? Então, letra A, esse bioma aí, ecossistema, é o cerrado, certo? Então, que tem essas características aí, né, o famoso lobo-guará, né, que vai estar agora na cédula de R$200, e o tamanduá-bandeira, né? Essas plantinhas rasteiras, né, com mais gramíneas, né, com algumas árvores espaçadas. É tudo característica do cerrado, né, que ocupa boa parte do centro-oeste brasileiro. Vamos lá agora para a letra B. Quantas populações animais foram citadas no texto? Quais são elas?
Então foram citadas 4 populações de animais, né? Lobo-guará, veado campeiro, tamanduá-bandeira e a ema, né? Foram essas 4 populações de animais que foi citada no texto. O lobo-guará, as populações do lobo-guará, o veado campeiro, o tamanduá-bandeira, né, que são os mamíferos, mas ele também citou as aves, que são as emas, né? Então foram citadas 4 populações: lobo-guará, veado campeiro, tamanduá-bandeira e ema. Então 4 populações de animais foram citadas nos textos, certo? Letra C. Quantas comunidades são mencionadas no texto e podem ser identificadas na foto? Então veja que as populações, lembra, as populações são o grupo de organismos de uma mesma espécie. Então, quando ele perguntou quantas populações tem, tivemos 4 populações de animais. Aí na letra C ele pergunta: quantas comunidades são mencionadas no texto e podem ser identificadas na foto? Então quantas comunidades a gente tem? O que, são as comunidades? As comunidades são conjuntos de populações diferentes. Então quantas comunidades existem aí? Uma comunidade, né? Essa comunidade que é formada pelas populações de animais que foram citadas nessas 4 populações e as plantas também, né? As gramíneas, a jurubeba, sucupira, então formam as comunidades. Então a gente tem as 4 populações de animais e as populações de plantas. Quando se junta tudo isso, a gente forma uma única comunidade. Então a gente tem uma comunidade que é formada pelas populações de animais que foram citadas, né, e pelas populações de plantas que também foram citadas. E se vocês observarem na imagem, a gente vê isso, né? A gente vê um veado campeiro, né? Mas a gente vê árvores lá ao fundo que são de espécies diferentes, a gente vê as gramíneas, né? E vão ter algumas gramas que são diferentes espécies entre si. Então um conjunto de populações diferentes formam as comunidades, né? Então a gente tem uma única comunidade representada pela foto, pela imagem, certo? Vamos aqui para a 6ª questão. Tá, tem aqui as fotinhas dos bichinhos, né, do elefante, do urso panda, da lagarta, de mariposa falcão e a tartaruga de Galápagos, né, que é 1,80 m. Parece uma bicha grande, né? Tem essas imagens, então na letra A. Eles fazem parte de uma mesma população? Justifique sua resposta. Não, né? Porque eles pertencem a espécies diferentes. E alguns deles, além disso, alguns deles vivem em locais completamente diferentes, né? O urso panda vive lá na Ásia, no Sudeste Asiático, né? A tartaruga de Galápagos vive aqui nas Ilhas de Galápagos, aqui na América do Sul. O elefante vive na Índia, dependendo de que espécie seja, né? Tem da Índia e tem na África, né? Então, primeiro que eles são de espécies diferentes, então eles não podem compor uma população são de organismos que pertencem a uma mesma espécie, um conjunto de organismos de uma mesma espécie, isso que forma uma população, e além disso eles vivem em lugares completamente diferentes. Então não tem como ser uma mesma população, certo? Na letra B, uma das características em comum desses animais é serem herbívoros, todos eles são herbívoros, até mostrando eles todos com a comidinha na boca, né? Por que dizemos que seres desse tipo são sempre consumidores primários nas cadeias alimentares? Então, porque os herbívoros são sempre consumidores primários nas cadeias alimentares? Porque eles se alimentam dos produtores, né? Então, os aquáticos se alimentam das algas, né, que são os produtores de ambientes aquáticos, e os terrestres se alimentam das plantas, que são os produtores de ambiente terrestre. Então, eles são chamados de consumidores primários porque eles só se alimentam dos produtores. No caso, aí eles estão se alimentando das plantas, né? Então, consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores, ou seja, são os consumidores que vêm depois dos produtores. Aí por isso que chama de primário, porque na cadeia alimentar vêm os produtores, o primeiro consumidor que aparece justamente são os herbívoros, que se alimentam dos produtores. É por isso que eles recebem esse termo de consumidor primário, é o primeiro consumidor depois do nível dos produtores, certo? Então tá aí essa respostinha, vocês responderam passando por isso, tá correto. A 7ª questão tem: esquematize uma cadeia alimentar com pelo menos 4 níveis. Atenção para a orientação da seta, ou seja, a seta tem que estar se orientando, não é quem come quem, né? Para onde energia e matéria flui.
Então, se vocês quiserem me mandar também, me mandem essa fotozinha aí da sétima questão de vocês. Tem que ter 4 níveis de organização, né? Então, a letra B da segunda e a sétima questão, se vocês quiserem, vocês podem tirar uma fotozinha e me mandar. Lembre que essas coisas, elas compõem a avaliação de vocês, certo? Vale pontos e um ponto de participação que vocês têm. Então, fiquem bem. Essa foi a atividade, né? Na próxima aula a gente vai entrar em outro bloco de assunto, né? Que vamos começar a falar sobre alguns sistemas do corpo humano, certo? Então fiquem bem, se cuidem, a gente se vê na próxima aula. Tchau!